Olá pessoal, vamos voltando aqui com a live então, para falar sobre cannabis medicinal e saúde da mulher. Eu vou estar convidando aqui hoje a doutora Ana Helena Perim, ela que é médica, ortopedista e faz, auxilia aqui no tratamento dos nossos pacientes aqui da clínica. E antes de mais nada, quero avisar vocês também que caso você ainda não se tornou paciente da cannabis medicinal, é só você clicar no link aqui na bio e participar do nosso grupo VIP no WhatsApp, onde no dia 7 de março a gente vai estar oferecendo tratamento no valor mais acessível, vai estar com mais de 50% de desconto, porém somente para as pessoas que estiverem participando desse nosso grupo VIP no WhatsApp. Então, é só clicar no link da bio aí e participar, você vai ter todo o acompanhamento direto com a doutora Ana Helena Perim, que vocês vão conhecer agora. Eu vou estar convidando ela aqui, já está online. Quem entrou agora de novo, a gente teve um probleminha em tecnologia, né? Vocês sabem como é. Mas eu acredito que agora esteja tudo ok. Vou estar convidando aqui a doutora. Vamos lá. A doutora Ana já deve estar entrando. Alô, doutora Ana, tá me ouvindo aí? Oi. Agora sim. Oi. Tranquilo aí? Tá me ouvindo? Alô, doutora? Certinho? Sim. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui tá travando bem. Será que a tecnologia vai ajudar a gente hoje a fazer essa live aí? Bom, agora voltou, parece. Agora parece que tá bom. É bom que o pessoal já vai entrando aí, né, e tal, vai sintonizando na live. Deixa eu ver aqui se não é... Será que é minha internet? Como que tá o... Oi. Tá cortando bastante. Bom, eu acredito que você esteja... Olá. Agora foi? Agora sim? Acho que agora sim. Ufa! Então é isso aí. Pessoal, tecnologia é assim mesmo, né? E às vezes dá umas dessa, né? Tava até comentando com a Ana, às vezes a gente quer gravar um vídeo, alguma coisa, parece que tudo acontece, né? Cachorro que late, barulho, o vizinho que faz barulho que nunca fez antes, começa a fazer. Mas a intenção aqui é nobre, né? Eu acredito que vai dar para fluir bem. A gente quer trazer, né, um pouco, né, mais, doutora, dessa questão da cannabis medicinal, que é uma medicina ancestral, né? Natural, e assim, a gente diz ancestral porque acompanha a humanidade desde sempre, né? E infelizmente a gente teve alguns anos aí, sei lá, podemos dizer 70 anos mais ou menos de proibição, né? E toda uma questão da mídia ali envolvendo ali, colocando uma conotação muito negativa em cima da planta, quando na verdade ela é muito benéfica para a saúde, né, do ser humano de modo geral, e especificamente para a saúde da mulher, né, doutora? Então, eu queria que você começasse, vamos falar de modo geral, primeiramente, como que, assim, exatamente a cannabis medicinal, como que ela pode ser utilizada, assim, no contexto medicinal mesmo da coisa? Oi, pessoal, boa tarde. Eu acho que tá fazendo eco, né? Não, Melhorou. tá tranquilo aqui. Então, a cannabis ela já vem sendo utilizada pela humanidade há mais de 12 mil anos lá na China. E, na verdade, já era utilizada a planta para fins medicinais, né? Teve esse período sombrio aí nesses últimos 70 anos, realmente de proibição, principalmente da parte do uso recreativo, até por questões políticas. Então, tem vários documentários ali que a gente consegue entender um pouquinho mais sobre isso, mas acho que hoje não é o foco realmente da nossa conversa, né? A cannabis medicinal é um óleo, um produto extraído da planta do cannabis, realmente. E hoje em dia a gente consegue observar que tem muitos diversos fins, né, para a melhora dos pacientes em geral. Na saúde da mulher, ela é muito interessante porque acaba fazendo uma homeostase ali do organismo, na parte hormonal.
Ajuda principalmente para dores crônicas, para TPM. Então, a gente consegue ter vários resultados com o uso, associado também a outras terapias, né? Com certeza não é só uma coisa isolada que vai fazer um milagre ali. Mas a gente tem hoje em dia, graças a Deus, a oportunidade de poder utilizar isso para benefício dos pacientes, associado a terapias já conhecidas há muitos anos, né? Bacana, doutora. E assim, agora falando um pouco mais, né, do tema aqui da live de hoje, e eu quero já dizer para vocês, gente, essa aqui é a primeira live de várias que a gente vai fazer com a doutora. Como ela disse, aí tem esse tema mais polêmico também que a gente pode conversar sobre, mas a gente quer voltar depois, falar de outros temas, outras questões, que a cannabis medicinal é uma medicina muito abrangente, né? Você vai desde o ser humano até pets, tudo, né? A gente consegue tratar muitas condições clínicas e tal, mas hoje, como o foco é saúde da mulher, né, doutora? Você poderia dizer, assim, especificamente sobre a saúde da mulher, como que esses compostos da cannabis, eles podem auxiliar a mulher? Tem aquela questão do THC, ele é bom ou ruim nessa questão da mulher em si? Como que você diria, assim, em específico para a saúde da mulher, quais seriam os benefícios, assim, da cannabis, do tratamento? Então, assim, a planta do cannabis, ela é uma planta muito rica com diversos componentes nela, né? O principal, que é o CBD, é o canabidiol. Ele é um potente relaxante muscular, ele funciona também para ansiedade, então ele é um potente ansiolítico. E associado ao THC, que é o segundo componente mais proeminente ali na planta, que é um potente analgésico e anti-inflamatório, a gente consegue obter ali com a extração da planta um medicamento que vai funcionar para a mulher, principalmente na questão de ansiedade, na questão de insônia e também nas dores. Mulheres têm muitas alterações hormonais durante todo o mês, durante o ciclo menstrual. Então, na TPM, que causa muitas dores, dor de cabeça, dor cólica, algumas pacientes têm endometriose. Então, o componente do CBD com THC vai ajudar nessa analgesia, vai melhorar, auxiliar o controle da dor e também na parte da inflamação, né? A gente sabe que a endometriose é uma doença inflamatória, por exemplo, é uma doença crônica com focos de aumento da camada ali do endométrio no útero e até mesmo fora da cavidade uterina. E o cannabis, ele não vai tratar como um todo a endometriose, ele não vai retirar aqueles focos, mas ele vai auxiliar em muito no controle da dor, principalmente. A endometriose, por ser uma doença inflamatória, então quando a gente associa ali uma dieta anti-inflamatória, cortando glúten, cortando lactose, cortando álcool, a gente consegue ter muitos benefícios para a dor da endometriose, lógico, tudo acompanhado com um ginecologista, né, que vai diagnosticar, que vai examinar e que vai mostrar onde estão esses focos. Às vezes realmente precisa de cirurgia para tirar esses focos, mas associar uma dieta anti-inflamatória, associar exercício físico, associar bastante hidratação, uma boa qualidade de sono, a gente consegue ter uma melhora no quadro clínico dessa paciente. E aí que entra o CBD e o THC, para melhorar a parte do sono, para melhorar a ansiedade, e o THC como um potente analgésico nesses quadros ali de cólica menstrual. Então, tem pacientes que se beneficiam muito, não só com óleo, mas também os óvulos que já existem, os óvulos vaginais que você insere ali durante o período menstrual ou pré-menstrual que está tendo muita cólica, isso ajuda bastante. Mulheres que sentem dores na relação, então também conseguem inserir ali, ter uma fator analgésico ali para tratar essa vaginose às vezes, né? Então, associada aos outros tratamentos, ela é muito boa para isso. E também, né, não só em casos de endometriose. Então, a própria pessoa que tem ali um período menstrual meio chato, que fica irritada, que fica... que não quer ver ninguém na frente, só quer comer chocolate, fica ansiosa. Então, para isso, acaba ajudando bastante também. Muito legal. Você disse aí sobre eu até ia perguntar para você sobre a dor menstrual em específico, endometriose, mas já está mais que respondido. Lembrando, pessoal, quem está online aí, tem um sinalzinho, uma caixinha com um símbolo de pergunta aí, que vocês podem clicar e podem fazer uma pergunta aqui em tempo real que a doutora Ana vai estar respondendo, tá bom? Doutora, a gente sabe, a mulher, quando ela chega naquela fase da TPM, né? Nós homens, né? É bom saber sempre, um homem, a dica para o homem boa que eu aprendi assim, é você ter uma noção mais ou menos quando sua mulher entra no TPM. Porque às vezes você já está acelerado ali com a vida e tal, acaba embarcando, né, nas emoções junto ali. E a gente sabe que os
os nervos, as emoções ficam à flor da pele nessa época, intensifica muito mais as coisas, né? E aí eu queria saber com você, assim, a questão da ansiedade, da depressão, como que a cannabis, assim, ela auxilia no tratamento como que ela vai ajudar ali na questão do TPM, nessa fase da mulher e tudo mais? Então, principalmente a parte do CBD, né? Ele é um potente ansiolítico. Já existem diversos estudos relacionando o uso do cannabis medicinal para o tratamento da ansiedade, juntamente com o tratamento, às vezes, que o paciente já está fazendo, né? A gente tem que lembrar que, óbvio, o óleo não é um óleo milagroso, mas ele é um potente auxiliador nesse processo. Então, também não adianta só usar o óleo e ficar deitado esperando que ele faça um resultado, né? O tratamento para ansiedade e para depressão é multidisciplinar. Então, você precisa ter uma alimentação bem cuidadosa, você precisa estar com... Por isso que até nas nossas consultas, quem é meu paciente sabe que eu gosto de pedir bastante exame de sangue para a gente ver como que estão as vitaminas, porque às vezes está lá com a B12 lá embaixo, vai estar indisposta, vai estar cansada. Então, a gente precisa otimizar esse paciente para que a ansiedade seja uma pontinha ali para a gente resolver. Então, a gente consegue muito melhorar os sintomas ansiosos com o CBD, com o THC na parte de relaxamento. Então, a gente consegue melhorar o sono. O sono é principal nessa parte de ansiedade, porque se uma pessoa não dorme bem no dia seguinte, ela acorda irritada, acorda mais ansiosa. Acaba tendo uma compulsão alimentar ali, uma vontade maior de comer doces, de massas. E aí, principalmente para a mulher, que está sempre com essa pressão da sociedade de que você tem que ser de certa maneira, e a gente entra um pouco nesse looping, né? Até mesmo sem querer, você está sempre, eu queria estar melhor, eu queria não estar comendo tanto doce. Então, o óleo acaba ajudando muito nisso, nessas compulsões, na ansiedade, na depressão, para melhorar todos esses sintomas. E lógico, se conseguir fazer um exercício físico, se conseguir se hidratar bem, vai ter uma melhora muito grande ali e começar a ter bastante resposta nesse sentido. Muito bom você citar aí que o tratamento com a cannabis, ele não é milagre total na vida de uma pessoa, né? Pode ser que aconteça em alguns casos que, nossa, usou a cannabis, transformou. Você falou até do sono aí, eu não sei se tem algum paciente, provavelmente deve ter alguém que já teve experiência com a cannabis, mas, gente, pro sono, foi a primeira coisa que eu vi esse resultado logo na primeira noite, assim, e eu percebi até, por isso que é bom ter um acompanhamento médico. Se eu tomasse muito tarde o óleo, no outro dia dava uma preguiça muito além do normal para até acordar, porque eu estava dormindo muito profundo, né? Então você tem todo que ter um acompanhamento médico para fazer uns ajustes, tomar o óleo na hora certa. E como a doutora Ana disse, ele não é só isso, né, doutora? A gente, por exemplo, quando a pessoa inicia o tratamento aqui com a gente, a doutora, como ela disse mesmo, costuma, às vezes, né, recomendar que a pessoa faça algum tipo de exames, né? Fora ali. Como que funciona isso, doutora? A gente também tem a questão das vitaminas, né? Que a pessoa pode ali agregar ali no tratamento para ter mais resultados. É muito importante as pessoas entenderem isso, doutora, de que tratamento não é só cannabis. Às vezes eles vão encontrar algum lugar ali que vai fazer só consulta, prescrição, tô aqui, compra seu óleo e boa, né? Aqui a pessoa tem uma verdadeira vivência com a cannabis medicinal, né? Ela entender ali que estão vários pontos e tal a ser tratado. Então é muito legal essa parte, né? E como que você estabelece isso? Tem algum protocolo? Como que funciona essa questão de vitaminas? É para todo mundo ou não? Exames? Como funciona isso? Então vamos lá. Na consulta, né? Óbvio, é tudo muito individual. Então a gente vai conversar. Eu gosto de saber o que a pessoa faz, com o que trabalha, porque isso muda muito na relação até do uso do óleo. Então, uma pessoa que trabalha à noite, não tem como colocar uma dose muito grande à noite, porque ela vai ficar sonolenta durante o trabalho. A mesma coisa durante o dia. Então, alguém precisa de uma concentração maior, a gente precisa de uma dose, variar a dose. Então, é uma consulta muito completa. Eu gosto de perguntar se as pessoas fazem exercício físico, porque isso muda muito. Então, eu sou até um pouco chata com isso, com os meus pacientes, de não tem que fazer, tem que vai ajudar. E a parte dos exames de sangue também é muito individual. Então, alguns pacientes já estão fazendo acompanhamento com médico de rotina, com médico de família ou nutrólogo, e já vem com esses exames feitos, então eu analiso em conjunto com o médico que eles já acompanham, e alguns outros, eu digo que estão largados no mundo, assim, sem acompanhamento há anos, não fazem exame de rotina há 1000 anos,
Então a gente precisa ter, não, lógico, a questão do cannabis ainda é muito incerta de se afeta o fígado. Existe um estudo que diz que afetou no ratinho lá, então até o momento a gente não tem muita coisa certa nisso, mas eu gosto de fazer esse acompanhamento até para quem tem doenças crônicas, para a gente ir acompanhando. Porque, como eu falei, não é só o óleo, né? A gente precisa ver o paciente inteiro. O óleo, ele vai ajudar você a dormir um pouco melhor. O óleo, ele vai ajudar a controlar a ansiedade. Mas, talvez, fique ali nos 80% e esse 20% que falta é justamente uma vitamina que a gente precisa repor. É um ferro, uma anemia que está lá faz anos, então eu tenho bastante paciente idoso que está ali sem acompanhamento nenhum. Então, a gente propõe isso para não ser só realmente uma consulta para prescrição. Ah, eu quero uma receita do óleo de cannabis, tá aqui, faz isso aqui, né? Porque o tratamento é muito individual e cada um vai responder de uma maneira ao óleo. Então, tem pacientes que com 3 gotas vão dormir super bem a noite inteira. E tem gente que vai precisar de 30 gotas, de uma concentração maior, de um componente diferente. Então, às vezes, poxa, só com óleo, tô dormindo bem, mas ainda não tá 100%. Então, a gente associa, às vezes, alguns fitoterápicos. Tudo isso é feito durante a consulta, durante o retorno, o acompanhamento. Nós temos uma equipe muito boa que também fica fazendo acompanhamento ao longo do tratamento para ver se está usando, se precisou aumentar a dose ou não, tirar dúvidas, porque realmente é um tratamento que gera dúvidas. Porque você está lá, começa a usar, já tive pacientes que mandam mensagem sexta-feira às 8 horas da noite, doutora, eu posso tomar uma cervejinha hoje com óleo? Então, assim, surgem essas dúvidas mesmo. É um tratamento que, e se você digita na internet, vai aparecer 1000 coisas ali no Google que nem sempre são verdade, né? Então, eu prefiro até que me mandem mensagem, que mandem mensagem para nossa equipe, para ter uma certeza do que está fazendo e realmente um tratamento personalizado, né? Com certeza, e principalmente confiar no processo, né? Às vezes a gente vê pacientes que chegam com uma questão ali que está há anos na vida dela, ela já tentou de tudo, medicamento, todo tipo de terapia alternativa e tal, e ela deposita tanta energia, acredita tanto na cannabis, que cai para aquele lado de achar que a cannabis tem que resolver tudo em uma semana ou em um mês, né? Sim. Como que é, doutora, essa questão do efeito da cannabis no organismo, em média, assim, uma mulher que começa a tomar o óleo e tal, que ela começa a ter, assim, efeitos mais significativos, né? Você tem aquela questão do sono, que às vezes vai ajustar logo de cara, mas efeitos mais significativos, por exemplo, para mulheres com dores, né? Que a gente sabe que requer um tempo maior ali, né, para equilibrar o sistema do canabinoide. Como que é essa questão aí? Existe um tempo, uma média? É muito individual, né? Então, realmente vai ter gente que com 1, 2 dias de uso já vão notar uma melhora muito grande. Em média, são 2 a 3 semanas. 21 dias, eu digo ali, que é um tempo para estimular o sistema endocannabinoide e você começar a observar respostas no organismo. A dor, principalmente, é uma coisa que, além de afetar toda a parte da vida, né? Ninguém merece viver com dor, mas a dor é uma coisa que é também multifatorial. Então, uma paciente com fibromialgia, que é uma doença do sistema nervoso central, que a pessoa, os estímulos se transformam em dor, né? Então, a pessoa tem um estímulo que tem uma briga com alguém, aquilo vai gerar uma dor. Então, a gente precisa, às vezes, resolver todo o resto para organizar a vida daquela pessoa. Então, como se você fosse organizar a sua sala, assim. Você não vai conseguir varrer o chão se tá todas as almofadas no chão, a capa do sofá tá no chão. Então, você precisa organizar aquilo para depois varrer. Então, com óleo, qualquer tratamento é assim também. Tratamento para depressão, para ansiedade, para dor crônica. Então, a gente vai ter uma resposta de acordo também com tudo que aquela pessoa vai estar fazendo. A gente propõe um tratamento, né? Mas também não é nossa responsabilidade cuidar disso tudo. A gente orienta como fazer, mas é responsabilidade também do paciente de aceitar que tem uma doença, que precisa de uma ajuda, que precisa aceitar o tratamento como um todo. Vai tomar o óleo, mas também precisa fazer todo o resto. Então, essa resposta ali vai ser muito individual mesmo. A média que a gente observa são 3 semanas, porque é o período para o sistema endocannabinoide ser ativado.
mas também é muito dependente da dose, né? E é aquilo que eu falei, a gente vai acompanhando porque precisa, às vezes, aumentar a dose, aumentar a concentração, associar outros medicamentos, associar outros componentes da própria, por exemplo, uma paciente com insônia, às vezes se beneficia muito com o CBN, que é o canabinol. Uma paciente com dor crônica, com o CBG, que é outro componente da planta, que é o canabigerol. Então, isso tudo a gente vai avaliando ao longo das consultas e ao longo do tratamento. Se teve uma boa resposta com aquele óleo, se precisa aumentar. Então, tudo isso é feito individualmente, né? Não existe um padrão. Se você está procurando uma consulta padrão, entrou no aplicativo e te passaram a mesma receita que passou para outra pessoa de 70 anos e para o homem de 50, então você está fazendo algo errado, assim. Você não, né? Estão te passando algo errado. Por isso que é muito bom ficar atento, porque é um tratamento completo, né? Legal. E sobre, assim, a gente falou tudo da parte boa da cannabis, né, e tal, mas eu queria que você desse uma perspectiva para a gente, se existe algum risco para a mulher em relação à cannabis medicinal, questão principalmente, vou ficar chapada, sabe, relacionado ali ao uso. Eu sei que, por exemplo, o óleo condutor, às vezes, se tomar uma quantidade elevada, ele pode soltar muito intestino, né? E às vezes a mulher pode não querer isso, outras querem. Então, é tudo muito dual, né? Às vezes, para uma pessoa é boa, para outra pessoa é ruim. Sim. Como que é isso? Como que você vê, assim, os riscos da cannabis medicinal e, principalmente, doutora, comparado aos outros medicamentos tradicionais? Então, assim, os efeitos colaterais da cannabis são poucos e são efeitos contornáveis, né? Então, algumas pessoas podem ter tontura no início do tratamento, podem ter uma pressão mais baixa, uma hipotensão, podem ter diarreia, principalmente porque é um óleo. Então, quem tem uma dieta, às vezes, muito restritiva, não usa óleo para nada, começa a usar óleo, tem diarreia. Então, a gente precisa baixar a dose, fazer uma adaptação. Geralmente, todos esses efeitos colaterais tendem a melhorar a partir da segunda semana. É mais no início do óleo. Mas é muito importante a gente saber que teve esses efeitos colaterais para a gente poder auxiliar no tratamento também. A questão de ficar chapado com óleo não vai conseguir, né? A parte do THC, que é a parte psicotrópica ali, ela é diferente quando você faz a combustão, quando você fuma. Então, a gente não consegue ter esse efeito psicoativo no óleo, né? E isso é muito seguro também, quem fica com medo, eu vou usar e vou ficar chapada. Não, não se preocupe que você não vai ficar chapada. A única questão é que se usar uma dose muito alta, você pode ficar com enjoo, você pode ficar com muita sonolência, você pode ter muita diarreia, realmente, por ser um óleo. É a mesma coisa que virar 30 ml de azeite de oliva de uma vez só. Então, você vai ter os efeitos colaterais daquilo e às vezes nem tanto pelo canabidiol, mas pelo próprio óleo que você está consumindo. Por isso que é muito importante o acompanhamento médico personalizado, porque não dá para você ir de 3 gotas para 30 achando que com 3 gotas não funcionou, hoje eu vou tomar 30. Não, às vezes com 4 já ia funcionar, né? É muito individual. Por isso a gente vai fazendo esse aumento gradual ali, devagar, para observar as respostas, para observar os sintomas que cada um vai ter. Quanto à mulher, em específico, a gente só precisa cuidar muito em questão de gravidez e amamentação, né? Ainda não existem estudos e nem acredito que vão existir, porque nenhuma mulher grávida vai se submeter a um estudo para ver se o filho vai ter algum risco depois, né? Tem um estudo até que mulheres que faziam uso recreativo e estavam na gestação, as crianças acabaram tendo mais risco de ter TDAH. É uma coisa que surgiu até essa semana, saiu esse estudo. Mas, portanto, gestantes e lactantes, a gente evita o uso, né? Lógico, vai ser muito ponderado junto com o obstetra também, se paciente com crises convulsivas, tá? A única coisa que controlou as crises convulsivas foi o óleo de CBD. Poxa, durante a gestação, a gente vai parar o uso? Então, por isso que precisa desse acompanhamento, para ver, pesar ali os riscos e benefícios. Se a paciente está sem as crises, a gente não vai arriscar que ela tenha uma crise convulsiva durante a gestação, né? Então, é muito analisado caso a caso. Mas uma paciente gestante que quer iniciar o tratamento, já tive casos disso assim, eu orientei esperar o fim da amamentação para depois a gente iniciar. E aí, vamos para medicamentos alopáticos, né? Medicamentos que não vão, que já são seguros, que existem estudos com a segurança na gestação.
Em relação aos próprios medicamentos alopáticos, a gente vê que próprios medicamentos psiquiátricos, todos têm efeitos colaterais, né? Alguns mais, outros menos, mas é muita questão da adaptação de cada paciente. Então, eu já tive pacientes que vieram consultar porque estavam tomando 7, 8 medicamentos e em conjunto com o psiquiatra a gente conseguiu ir reduzindo com o uso do óleo de cannabis. Então, não tirou totalmente, né? Vai acompanhando mês a mês, tirando aos pouquinhos, porque a gente precisa ter uma segurança naquele tratamento. Não dá também para, vou parar de tomar de uma vez só todos os medicamentos e vou começar a usar o óleo. Não, você vai desestabilizar tudo, então até o óleo começar a fazer efeito é muito risco para esse paciente. Então é tudo feito muito devagar, é um tratamento que tem que ter paciência, principalmente nesse começo, e depois que estabiliza, tudo fica bom, assim, mas tem que ter paciência. Muito bom. Eu vou estar respondendo agora, doutor, algumas perguntas que fizeram aqui. E que eu vou estar respondendo, não, vou estar reproduzindo para você as perguntas, né, para você responder aí para a gente. Antes, eu só queria fortalecer aí, o Laércio havia perguntado sobre questão de laudo médico para conseguir o habeas corpus de cultivo. A resposta é sim, Laércio. A gente tem sim esse processo. A doutora, ela faz ali o laudo chamado laudo evolutivo, né, que vai te ajudar ali a conseguir esse habeas corpus para você cultivar o seu próprio remédio. Se tiver alguém que tem esse interesse e tal, inclusive, no dia 6, eu não vou saber a data exata agora, mas a gente vai trazer o nosso advogado também, o Dr. Robson Freire, para estar tratando mais sobre essa parte do habeas corpus de cultivo, para quem quer cultivar o próprio remédio. Você gostaria de falar alguma coisa, doutora, sobre essa questão do laudo evolutivo? Geralmente a gente consegue, né, para quem faz o uso muito de uma grande quantidade de óleo, né, temos um paciente da clínica que ano passado conseguiu o habeas corpus, agora em dezembro até, porque era um paciente com umas queixas muito grandes e a gente conseguiu comprovar, né, diversas consultas que realmente ele faz uso e é um processo que realmente o advogado vai ter que orientar, porque é um processo longo, é um processo caro, porque você precisa fazer diversos cursos para cultivo, para extração do óleo. E a gente só fica, tem que continuar esse acompanhamento, porque depois que você consegue fazer essa extração do óleo, às vezes você não vai ter uma porcentagem do mesmo que você estava usando, que já vem, né? Então a gente tem que ir ajustando dose depois que você começa a extrair seu próprio óleo. Mas é muito interessante, principalmente para quem faz uso de uma dose muito grande, pelo custo, né? A gente sabe que é um tratamento que não é barato, em questão de consultas, em questão da próprio óleo, da compra do óleo, ainda não é, apesar de estar aumentando o consumo e a produção aqui no Brasil, ainda é um tratamento caro, né? E o nosso objetivo, assim, é divulgar cada vez mais, é que cada vez mais pacientes possam usar e se beneficiar do uso do óleo e da planta do cannabis, para que isso fique mais acessível para todos. Então, até os mutirões de consulta que a gente faz com esse objetivo de ter maior acessibilidade para quem não consegue ali pagar uma consulta, porque é uma coisa boa, né? Então, a gente precisa quebrar esse preconceito que muita gente tem, porque muita gente seria beneficiada com isso, e às vezes não é por puro preconceito ou por desinformação, né? Então, ai, mas eu vou fumar, eu vou virar um drogado? Não. Então, a gente tem que cada vez mais estimular as pessoas a entenderem um pouco mais sobre isso mesmo. E o laudo, a gente consegue fazer as consultas, tudo, analisar o caso, se realmente é um caso para isso, né? Mas a gente consegue auxiliar nesse processo, sim. Muito legal. Você falando aí da questão do preconceito, né? Eu estava até aqui, coloquei para introduzir isso em algum momento, uma notícia aqui, segundo a PubMed, que nessa última década foi publicado mais de 35 mil estudos científicos sobre o tema da cannabis medicinal. E só em 2024 foram 4 mil estudos. Vocês têm noção disso? Né? A gente chega num ponto que tem um preconceito que a mídia colocou, todo esse interesse farmacêutico e tal, mas agora a gente já tem evidências científicas, né, de várias condições ali que podem ser tratadas e tal, e aí você vai ver que a pessoa se travar mais na emoção mesmo, no emocional, né? Porque na lógica que a gente coloca, a gente explica que é um tratamento muito mais seguro, né, comparado às medicinas tradicionais, com os efeitos colaterais, como vocês viram aí, são bem tranquilos, né, de lidar. Mas agora, vamos para finalizar aqui, então, vamos nas perguntas que o pessoal fez aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho.
Essa quantidade de estudos até dificulta pra gente, porque eu não consigo ler tudo não, sabe? Não, eu imagino, porque assim, até a pessoa quando for pesquisar, ela vai ter uma gama muito grande, né? A tecnologia agora presente também acaba dificultando um pouco, né? Sim. O acesso ali. Por isso que é bom pegar um profissional capacitado, que entende ali, e confiar no processo, né? A doutora estudou anos aí só para se formar em medicina, e depois para se especializar na área de endocannabinoide, para entender o sistema endocannabinoide, né, doutora? E Sim. aí acaba sendo um atalho, né? Ninguém precisa pegar, entender a parte medicinal, como atua e tal. Só de você confiar em alguém que estudou. E a doutora Ana, a gente tem muitos casos de pacientes, depoimentos de pacientes que deram muito certo com o tratamento, né? Então, vale a pena. Se a pessoa perdeu a esperança de tratamentos convencionais, vale a pena investir na cannabis medicinal. E agora aqui, E a olha, gente tem eu vou... até uma associação, desculpa, a gente tem uma associação médica brasileira de prescritores de cannabis. Então são médicos que estão estudando, todo dia a gente discute vários casos ali e um auxilia o outro em casos mais complexos, porque a nossa ideia é divulgar também na parte dos médicos, porque ainda existe um preconceito na própria área médica. Então tem vários pacientes que vêm procurando a consulta porque o médico que ele faz acompanhamento não sabe prescrever, não estudou, não leu nenhum artigo, e alguns até falam, olha, eu não prescrevo, acho que é interessante você ir procurar alguém que prescreva, né? Porque na correria do dia a dia, às vezes você ir atrás de uma outra área é muito difícil, você começar do zero numa área. E são, assim, eu digo porque, até por experiência própria, na minha faculdade não foi falado nada sobre cannabis medicinal, absolutamente nada. Não é do Então interesse, né? eu fui aprender sobre porque eu tinha interesse na área, porque eu fui fazer uma pós-graduação, então estou todo dia ali lendo um, dois artigos sobre o tema, tentando me atualizar sempre. Às vezes o paciente traz uma queixa que, putz, não sei se vai resolver. Então, a gente começa o tratamento e aí eu vou atrás e procuro melhorar todo dia um pouquinho, porque tem disponível. Hoje em dia a gente não precisa abrir a Barça lá para ler alguma coisa, a gente tem na internet, então é muito desconhecimento ainda realmente. A gente precisa divulgar cada vez mais para que outros médicos procurem se especializar e trazer esse tratamento para mais Muito gente. Mas vamos importante para isso as que você disse. perguntas. Da questão do médico, né? Às vezes, quando ele não sabe, ele tem a humildade suficiente de recomendar, às vezes, um médico prescritor e tal, porque às vezes a gente chega com a pessoa tá totalmente surtada, assim, com o que o médico trouxe para ela de perspectiva sobre a cannabis, né? E mesmo tendo todos esses estudos aí, então é bem complicado, é uma missão para todos os lados, né, doutor? A gente aqui quebrar tabu com a população. Aí você tem os médicos também, querendo ou não, você tá numa linha de frente nisso aí, tentando trazer, né, os resultados do tratamento. Então, todas as áreas, e com a união a gente consegue fazer isso, né? Então, agora que eu vou ver aqui as perguntas que mandaram. Então, vamos lá. A Raíssa, doutora, perguntou o seguinte: recomenda medicamentos com THC em todos os casos? Ou tem casos que, às vezes, essa questão de redução de THC, como que funciona? Não, na verdade é muito individual, realmente. O THC, ele pode, às vezes, até causar um pouco de ansiedade, dependendo da dose muito alta. Pacientes com crises convulsivas, a gente tem um benefício muito grande só com o CBD. Então, se for uma queixa isolada de epilepsia, por exemplo, só o CBD isolado já vai ter um bom resultado. Crianças, eu não costumo atender crianças, né? Mas a gente tem essa coisa de tentar uma dose bem baixinha de THC quando necessário, às vezes só o CBD isolado já funciona. Casos de bipolaridade, por exemplo, a gente tenta evitar o THC até para não piorar essa bipolaridade. Então é tudo realmente muito individual. Por isso que existem outros tipos de óleos, né? Não existe só o óleo de CBD com THC. Existe óleo CBD isolado, existe óleo de CBD com CBN, que é o canabinol, que ajuda lá na insônia, com o CBG, que é o canabigerol. Então existem diversos componentes que a gente... É como se fosse, você chegasse na farmácia e realmente a dipirona funciona para dor, o cataflão é anti-inflamatório, o escitalopram é um antidepressivo. Então, o óleo a gente também tem. Cada óleo funciona para uma coisa e a dose também vai mudar nisso. Então, não é para todo mundo o THC. Maioria dos casos acaba se beneficiando por ele ser ansiolítico, por ele ser analgésico, por ele ser anti-inflamatório, mas nem sempre ele vai ser necessário. Muito bom. Então, nem sempre o THC é questão de ser o vilão, né? Hoje em dia a gente está com uma legislação aí que
dá uma questão com o THC, né, que como se a natureza, né, o Deus, enfim, ela tivesse feito um componente que não deveria existir, né, que fosse algo totalmente errado. Quando, na verdade, a gente tem diversos estudos só falando do THC e tal, e você tem um óleo rico, né, para ter o efeito entourage no organismo, que é a sinergia entre os fitocannabinoides e tudo mais. Então, depende muito de paciente para paciente mesmo. E aqui, doutora, tem mais um. A Solange perguntou o seguinte: doutora, a senhora diz na receita que temos que ir aumentando as gotas até a pessoa vir ao seu limite? Ela está querendo dizer sobre a questão das gotas, tem que ir até chegar no seu limite? Como é essa questão? Não, na verdade, assim, na receita eu geralmente coloco, né, para ir aumentando semanalmente ou a cada 3, 4 dias, é muito individual isso, até observar uma resolução dos sintomas. Então, começou lá com 3 gotas, com 5, a queixa da pessoa era insônia, com 5 gotas está dormindo a noite inteira bem. Não precisa mais aumentar essa dosagem. Geralmente a gente tem o retorno ali com 30 dias para observar já justamente isso, esse ajuste de dose. Então, não vai aumentando até 100 gotas, não. Na verdade, a gente precisa ir avaliando individualmente. Por que que a gente vai aumentando aos poucos? Para ver essa resposta do óleo realmente. Observar questão de efeito colateral, questão de melhora dos sintomas. Como é muito individual, cada um possui um sistema endocannabinoide, não é igual para todo mundo, cada um vai ter uma resposta àquele medicamento ou não. Então, por isso que a gente vai aumentando de pouquinho em pouquinho, e aí a gente observa no final, ali no retorno, putz, ó, aumentei bastante, ainda não tive melhoras. Aí se a gente troca o tipo de óleo, ou se a gente acrescenta outro medicamento, né? Então, não é que vai aumentando até tomar um frasco inteiro e não ter resposta, né? É para observar realmente qual que vai ser a sua resposta àquele tratamento. Perfeito. E agora, passando para uma outra pergunta aqui, aprendi aqui a colocar na frente agora, tá aparecendo aí para você também? Se Não, na verdade, meu adaptando. Não? tá travado desde o começo. Nossa! Eu não tô Mas olha, conseguindo ver nenhuma pergunta, nem quem tá aqui. poxa, mas tudo bem, eu tô vendo aqui. O Lucas perguntou o seguinte: tem como consultar para conseguir o laudo de forma gratuita? Acho que laudo ele quis dizer a receita médica, né? Tem a questão do SUS, né, doutor? Agora que tem essa possibilidade da pessoa conseguir a receita e iniciar até o tratamento pelo SUS, né? Ainda é novo, né? Algumas cidades já possuem no rol ali dos medicamentos o cannabis, mas ainda é muito em poucas cidades, pelo SUS acredito que ainda não consiga, sabe? Não sei dizer realmente essa informação, quais cidades, quais locais que você vai conseguir essa consulta gratuita pelo SUS, né? E a prescrição. Mas podemos dar uma pesquisadinha nisso, inclusive. Aqui eu posso dizer, né, a gente já atendeu diversos pacientes e tem muitos pacientes que deram entrada pelo SUS e alguns demoram, às vezes, até 9, 10 meses para conseguir. A gente teve casos de pacientes que já conseguiu liberar tudo, mas o medicamento que é bom receber nada. Então, assim, é um negócio ainda que a legislação brasileira, né, tá se adaptando e tal, mas é possível sim, existe, tem que procurar mesmo, né, um médico aí da rede pública, né, que possa prescrever e tal. E, de qualquer forma, a gente também, aproveitando, né, a gente tem as associações canábicas, onde você não precisa comprar medicação, que vai custar 2, 3 vezes mais caro que o nacional. Às vezes, se, claro, encaixar dentro do tratamento, né, do paciente, ele pode participar de uma associação para conseguir essa medicação no Brasil, né, num valor mais acessível, menos dias para demora de entrega, né. Fora que você pode visitar o lugar, você pode entender melhor como funciona, né, o cultivo, enfim. Tem várias associações no Brasil e aqui eu gosto até de comentar, né, que a gente incentiva muito essa questão da associação para justamente fomentar o mercado brasileiro, né, a gente crescer e tal. A gente é um país muito rico, pessoal, em recursos da terra, né, não um papel que alguma nação imprime. Mas eu digo assim, a gente poderia ter a cannabis, a melhor cannabis do mundo aqui. A gente tem várias temperaturas e clima, e nós que tinha que estar importando para fora, né? Mas infelizmente está acontecendo o inverso. Hoje em dia não pode no Brasil uma empresa privada fornecer a medicação. Então a única maneira que você tem é ou comprando em farmácias, né, ou comprando por associações ou importando. Né? Mas o Brasil tem muito a desenvolver ainda nessa parte. Né? Em breve a gente vai ter novidades. E doutora, conectando com essa questão aí que a gente está trazendo, quais que você acha que são os próximos passos assim para a regulamentação, tipo assim, o uso mais amplo da cannabis medicinal no Brasil? Que fala até a questão que eu queria que você abordasse, ver a sua perspectiva sobre, o pessoal fala lá do recreativo da cannabis.
ao meu ver, eu queria ver sua perspectiva sobre, quando a pessoa está falando, estou usando recreativamente, ela ainda assim está tendo os efeitos ali terapêuticos. Por exemplo, ela quer dar uma acalmada, né? Ela quer dar uma suavizada ali no dia, o estresse. Às vezes, para dormir, ela gosta, né, daquela desassociada. Então, eu acredito que até essa questão recreativa, né, você tem um algo medicinal ali muito presente. Aí eu queria entender com você quais são, você acha, os próximos passos aí no Brasil para a regulamentação da cannabis assim? Você acredita que vai ser regulamentado de modo geral? Ou qual que você acha que vai ser os próximos passos? Às vezes, de repente, só empresas privadas produzindo, só com receita médica mesmo, ou vai ter uma hora que vai liberar tudo e pronto? Como que você vê isso aí no Brasil? Eu sou uma pessoa um pouco pessimista, assim, mas a parte da cannabis, ela é muito política, né? Até a própria criminalização veio por um fator político nos Estados Unidos, na época da lei seca. Então, eles jogaram o cannabis para a periferia e os ricos usavam cocaína à vontade. Então, isso é uma coisa que a gente, por causa disso, vem há muitos anos esse preconceito também com quem faz o uso, inclusive quem faz uso medicinal. Eu acho que para ter essa quebra precisa ter muita conscientização ainda. A gente precisa falar. Tem muita gente que tem vergonha, que faz o uso do óleo e tem vergonha de falar que faz o uso do óleo porque tem medo de ser taxado como um maconheiro da esquina, né? Então a gente precisa falar sobre. Essa live é interessantíssima, assim, eu sempre tento falar do uso, porque na minha própria área, assim, eu sou ortopedista, então eu fui procurar o cannabis pensando nos meus pacientes de dor crônica. Então, todo o resto veio por consequência, assim, porque eu acabei entrando nesse mundo canábico, vendo que ele tem uma melhora e que ainda é pouco, perto de tudo que pode ser realmente aqui no Brasil. Como você falou, o Brasil é um país muito rico, a gente poderia estar plantando. Aqui do lado, no Uruguai, existem plantações gigantescas, legalizadas, e muitas pessoas sendo beneficiadas pelo uso do cannabis, e aqui não. Então, eu realmente não sei. A nossa geopolítica mundial está muito incerta, né? Cada dia uma coisa diferente. Então, eu tenho medo que regrida a ponto de as pessoas que fazem uso não poderem mais fazer, né? Principalmente quem já está sendo beneficiado há muitos anos com o uso do óleo. Tem tantas crianças com autismo, com epilepsia, que tem o tratamento controlado ali. Mas eu espero do fundo do meu coração que isso seja legalizado, principalmente no SUS ali, para ter mais pessoas usando o óleo de cannabis. E na parte recreativa, eu acho que é uma consequência, assim. O álcool é uma droga muito pior. Então, o álcool mata todos os dias muita gente. Quantos acidentes de carro por abuso de álcool? E tá aí, qualquer mercado que você vai, você compra, qualquer lugar que você vai, você consegue tomar uma cerveja, duas. E quanta gente que a gente vê, quantas pessoas você conhece que bebem e pegam um carro e saem e vão para casa. Então, é muito, é muita hipocrisia ser legalizado o álcool e o cigarro, que causa muito mais mal, e a cannabis não. Então, essa é a minha opinião. É um pouco polêmica, talvez, mas. E realmente, tem muita gente que fuma de forma recreativa pensando nos benefícios medicinais. Tem pacientes que vêm procurar o óleo porque falam: olha, eu fumo há tantos anos, quero legalizar esse meu uso porque eu fumo só para dormir, porque eu sou ansiosa, eu não quero tomar remédio. Então a gente consegue, hoje em dia, graças ao óleo, tratar essas pessoas, mas realmente poderiam ter um acesso aí sem tanta burocracia, sem tanto preconceito, de uma coisa que não vai fazer tão mal quanto o álcool, quanto o cigarro, né? Não vai causar câncer de pulmão, não vai causar cirrose, você não vai tomar o óleo, pegar o carro e bater o carro porque está alcoolizado. Então, é muita questão política realmente, e a gente precisa falar mais sobre para que as pessoas entendam que não é crime você usar um óleo medicinal, é um medicamento como qualquer outro e com menos efeitos colaterais. Muito bom, é isso mesmo. A Sandy aqui, ela havia perguntado sobre questões de cólica e endometriose, né? Sandy, a doutora chegou a comentar falando bastante disso, né, doutora, aqui no começo da live, mas você gostaria de dar um resuminho aí para ela sobre essa questão? Ela perguntou assim, se existe alguma evidência
eu acredito, mais científica, né, com questão essas questões dela. Sim, existe sim. Existem estudos falando sobre o uso anti-inflamatório do óleo para o tratamento das cólicas e da endometriose. Tem alguns estudos já assim, temos evidências. E até, como eu comentei no começo da live, dos óvulos que a paciente insere ali para aliviar as cólicas menstruais. A gente tem até depoimentos de algumas pacientes falando sobre, eu acredito, né? E assim, é um potente anti-inflamatório, é um potente analgésico, então, de alguma maneira, ele vai auxiliar. Mas, como eu comentei sobre a endometriose, é um tratamento multifatorial que precisa ter uma dieta bem controlada, precisa, às vezes, fazer uso de hormônios para controlar, às vezes até de cirurgia para tirar os focos da endometriose. Então, não é só o óleo que vai resolver, né? Então, a endometriose é um tratamento bem complexo, mas tem benefícios sim. Muito bom. Vamos aqui já na reta final, já, doutora, das perguntas e respostas aí. O Gilmar, ele perguntou, o canabidiol tem poder de ajudar no desaparecimento de células cancerígenas? Uma pergunta interessante, hein? Imagina, uma pergunta interessante, Gilmar. Obrigado aí pela pergunta. O que você acha, doutora, sobre até a questão, assim, do combate ao câncer? Às vezes, a gente costuma dizer que a questão não tem, às vezes, diretamente, mas de forma indireta ele ajuda, por exemplo, vai dar mais apetite, né? Vai a questão da ansiedade, depressão que a pessoa vai estar passando no momento de dor, né? Então, de forma indireta, já ajuda, né? Mas eu queria que você desse uma perspectiva mais aí sobre a questão das células cancerígenas. Existe algum estudo disso? Como que é? Até tem, mas são pouquíssimos e ainda sem muito embasamento. Então, eu não falo sobre isso para os meus pacientes. Não posso prometer uma coisa que não realmente não tem uma certeza, né? Mas sim, estão investigando sobre, né? Estão fazendo estudos sobre. Israel é um país que possui muitos estudos sobre o cannabis já há alguns anos, Estados Unidos, Canadá. Então, o mundo vem estudando muito sobre, mas ainda é muito incerto. Não podemos prometer que vai reduzir o câncer, que vai curar o câncer. O que a gente tem são pacientes que já estão em tratamento, né, fazendo quimioterapia, radioterapia, e que buscam o tratamento com cannabis medicinal para controlar os sintomas e efeitos colaterais que vêm do tratamento. Então, a quimioterapia causa muito enjoo, vômito, realmente a perda de apetite, o paciente emagrece muito. Então, a gente usa ali para tentar abrir o apetite, para controlar as dores, para melhorar nesse sentido. Mas sobre redução das células cancerígenas, lógico, se você digitar na internet, vai aparecer um estudo lá dizendo que num rato diminuiu 2 células cancerígenas. Você vai encontrar estudos. Agora, a gente precisa se basear em estudos com fortes evidências, estudos bem feitos, porque hoje em dia você consegue publicar qualquer coisa. Então, por isso que também tem essa questão de você procurar em fontes corretas para não ser enganado, né? Eu não quero vender uma coisa, eu não preciso vender, né? A gente não precisa, a gente quer que os pacientes melhorem com aquilo que a gente sabe que tem evidência, mas se alguém está prometendo isso, não, infelizmente ainda não temos. Lógico, nada pode. Ano que vem sair um estudo bem robusto falando que reduziu, aí a gente começa a falar sobre. Mas até o momento, não. Muito legal. Pessoal, eu costumo dizer também que a mente é muito importante no processo para quem está tratando o câncer, né? Eu tive um pai que sofreu com essa questão. A gente, assim, é um desdobramento, né? Que pega todo mundo, né? A família inteira. E você percebe que a vibe da pessoa ali, né? A pessoa, por exemplo, se a cannabis às vezes não vai combater a questão das células cancerígenas, mas por ela estar trabalhando ali nos sintomas, a vibe da pessoa vai lá em cima, às vezes, e vai ajudar ela com certeza a ter melhores resultados, né, no tratamento. Então, de forma indireta, pelo menos até então, né, pode auxiliar bastante, né, doutora? Sim. Sim, é Então, por isso que é importante passar por uma consulta até para verificar qual que é a questão, o que está acontecendo, o que dá para a gente melhorar ou não, né? Eu também, meu pai faleceu por câncer, então eu sei que naquela época não se falava muito disso e talvez tivesse sido benéfico para ele na questão de apetite, na questão de ansiedade, na questão das dores. Então, a gente tem muitas opções hoje em dia, mas ainda tem o mundo inteiro para a gente percorrer e buscar. perfeito.
Só reforçando aqui com o Laércio, nossa equipe vai estar chamando você aí para te orientar melhor, tá bom? Na questão aí do tratamento, para você iniciar. Quem quiser, pessoal, participar, aproveitar, né? A gente está com uma ação aí de mutirão de consulta que vai acontecer no dia 7 de março, porém só para as pessoas que estiverem presentes no nosso grupo VIP no WhatsApp. Tá, o link está na descrição aí da bio. Caso você quiser ter essa experiência, essa vivência canábica, né, direto com a doutora Ana, é só você clicar no link da bio e participar do nosso grupo, que no dia 7 a gente vai abrir essa oportunidade ali de tratamento, tá bom? Num valor bem mais acessível aí para vocês. E aí, para finalizar aqui, doutora, chegou? Como que tá de tempo aí? Tá tranquilo? Respondendo algumas perguntas aqui. O pessoal tá perguntando aqui umas coisinhas a mais aqui, ó. Vamos lá. CBD, doutora, na esclerose múltipla, pediu para dar uma explicação, assim, teria como se você quiser já conectar também com a questão da menopausa, né, para a mulher ali quando ela chega nessa fase, terceira idade e tal, né, são essas duas perguntas aqui que fizeram. Então, a esclerose, a gente consegue tratar uma parte pela parte anti-inflamatória ali, né? No auxílio da dor, principalmente. A esclerose é uma doença que causa muita dor. Então, as doenças reumatológicas, a gente consegue ter uma melhora ali do balanço, da homeostase do organismo, mas tudo associado ao tratamento reumatológico, né? Então, é muito importante que a pessoa já tenha um diagnóstico, já tenha um acompanhamento e o cannabis pode auxiliar nesse tratamento também, principalmente no controle da dor. Na parte da menopausa, então, um dos principais sintomas que vem com a menopausa, além do fogacho, do calorão ali, é a parte do sono. Então, a gente consegue ter um auxílio nessa qualidade do sono, principalmente, nessas mulheres na menopausa. E a mulher sofre muito por essas alterações hormonais, né? Então, a gente consegue, com o óleo, regular essa homeostase para que tenha uma melhora geral de todos os sintomas ali. Bom, é isso, doutora. Acredito que a gente pode estar finalizando aí. É isso. Todas as perguntas aqui foram respondidas. Pessoal, gostaria de agradecer aí, primeiramente, né, doutora Ana, por ter disponibilizado um tempo aí para a gente estar conversando a respeito, né? Bom, acredito que o pessoal deve ter gostado aí, né, da live. Acho que ficou bem dinâmica, né? Foi bem legal. Foi um pouco caótico no começo, né? Tecnologia dá, às vezes, essas coisas. Acontece. Mas, Obrigada a você pelo convite aí, obrigada por a oportunidade da gente falar um pouco mais sobre isso. E até para que tenham informações de fontes seguras, né? Mas muito obrigada e vamos fazer mais algumas aí para a gente disseminar um pouco mais a palavra do cannabis. perfeito. A Solange disse que a dela não foi respondida. Deixa eu só confirmar aqui. Foi respondida sim, Solange. Você perguntou se tem que ir aumentando as gotas, né, e tal. A resposta é que tudo com um acompanhamento médico, né? O Alexandre aí disse muito boa essa doutora, atenciosa e sempre estudiosa para ajudar seus pacientes. Inclusive, doutora, eu vi vários depoimentos aqui positivos, viu, sobre o seu tratamento, seu acolhimento, né, e tal. Parabéns aí pelo trabalho. E, pessoal, a doutora Ana, ela volta aqui para fazer uma live com a gente no dia 5, né, doutora? Aí às 20 horas ali. Aí a gente vai estar tratando de cannabis de modo geral, né? Deixar um pouco mais aberta. Essa aqui foi bom para a gente, né? Ter essa dinâmica para sentir o pessoal. Quebrar, né, o gelo. Isso é muito bom, muito importante. Então, pessoal, muito depois obrigado. eu leio os depoimentos porque para mim tá travado ainda. Tá desde o começo na mesma pergunta aqui, então depois eu dou uma olhadinha em tudo, mas nosso objetivo é sempre tratar bem os pacientes, né? Eu já tive experiências ruins com atendimentos médicos e eu tento proporcionar aos meus pacientes uma boa qualidade de atendimento e atenção que ninguém merece ser maltratado ou ser ignorado ou não ser ouvido, né? Por aqueles sintomas. Então, espero dar o meu melhor para todos aí. Amém. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todos que esteve presentes aí na nossa live. Lembrando que você pode, no link no nosso perfil, você pode clicar e participar do nosso grupo VIP no WhatsApp para você ter acesso ao tratamento direto com a doutora Ana no dia 7 agora do próximo mês, 7 de março, né? A gente vai liberar uma oferta ali exclusiva para vocês estarem participando, uma oportunidade, né? Então, muito obrigado aí a todos que esteve presente. Valeu, Roberta aí. A Roberta disse que a doutora é ótima. Tem vários aqui elogios, né, doutora? Depois você dá uma olhada. Depois você dá uma olhadinha.
Então é isso. Um Pessoal, abraço, valeu. pessoal. Tenham uma ótima tarde, um bom domingo a todos aí. Bom E qualquer domingo. coisa, mandem mensagem no direct ali, que a nossa equipe vai estar ali para responder vocês, qualquer dúvida. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, doutora. Tchau, gente.